Bom dia, turma, tudo bom? Estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo, explicar um pouquinho de vetores, esse assunto que o pessoal está tendo aí bastante dificuldade. Então eu vou subir esse vídeo com um resumão de tudo que a gente viu ao longo das atividades e vou dar mais um tempo para vocês fazerem as atividades que vocês tiverem dificuldade. Naturalmente, como sempre, eu espero que vocês entrem em contato comigo no caso de dúvidas para que a gente possa estar solucionando. Bora lá, vamos lá. Existem outros, tá? Mas os tipos mais simples de vetores são três. São os vetores em uma dimensão. Esses vetores, eles vão ser representados por um númerozinho, tá? Eu vou colocar aqui x, e esse número pode ser positivo ou negativo. A gente interpreta isso como, digamos que aqui é o zero, tá? Se ele for positivo, ele vai ter um sentido para a direita, digamos aqui que ele seja mais 2. E se ele for menos, digamos, menos 4, ele vai ter o dobro do tamanho e vai apontar para o outro lado, menos 4. Se eu quiser fazer a soma desses dois, o que eu faço? Eu desenho aqui o meu vetor 2 mais 2, e partindo do final dele, eu desenho menos 4 com o dobro de comprimento. E qual que é o resultado? Ele é um vetor que parte do começo do meu primeiro vetor e vai até o final do meu segundo vetor. Então a gente sabe que mais 2 menos 4 dá menos 2. Igual na aritmética, igual com os números escalares, funciona o que a gente já sabia. E agora em duas dimensões. Em duas dimensões significa que eu tenho um plano. Então eu tenho aqui uma coordenada horizontal e uma coordenada vertical, que estão representados aqui pelos meus dois eixos. Como eu tenho dois eixos, eu vou ter duas coordenadas. Então, para representar esse número, eu vou precisar de dois números, x e y. E esse meu vetor aqui, agora ele pode apontar em qualquer sentido. Veja bem, se eu colocar aqui, eu posso apontar ele para cá, posso apontar ele para cá, posso apontar ele ao longo do eixo, ao longo do outro eixo, posso apontar para o outro lado, né? Se eu tiver coordenadas negativas, eu posso apontar para qualquer lado. Vamos pegar o caso mais simples. Ele vai ter um tamanho, tá? Esse tamanho do vetor a gente chama de módulo. Ele vai ter uma direção, que é dada pelo ângulo que ele faz com a horizontal. E ele vai ter um sentido, que é o sentido que aponta a flecha, né? Por exemplo, se eu tiver aqui uma direção, essa daqui é a direção do meu vetor, ó. Ao longo dessa direção eu tenho dois sentidos, um para cá e outro para cá, né? A mesma coisa aqui nessa linha, eu tenho dois sentidos, positivo e negativo. Isso vale para qualquer direção. Uma direção tem dois sentidos. E eu tenho os vetores em três dimensões. Para representar esses vetores, eu vou precisar de três números. E, naturalmente, cada um vai indicar uma coordenada. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu x indica a minha coordenada horizontal. Então, aqui vale x. E do mesmo jeito, o meu y indica a minha coordenada vertical. Então, aqui vale y. Esse tamanho aqui é y e esse tamanho aqui é x, tá bom? A mesma coisa vai ser aqui, eu vou ter um eixo x, um eixo y e um eixo z. Então, digamos assim, aqui eu tenho uma coordenada x, aqui eu vou ter uma coordenada z, e aqui em cima eu vou ter uma coordenada y qualquer. Desenhar isso aqui é um pouquinho chato. Eu vou fazer de outra cor aqui só para não ficar muito poluído o desenho. E o meu vetor em três dimensões, ele tem três coordenadas. Esse caso aqui ele é um pouquinho mais complicado, tá? Mas a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar com os vetores em duas dimensões. Ué, então por que eu expliquei tudo isso? Para vocês entenderem que existem vetores de uma dimensão, que a gente trabalhou em cinemática escalar com esse tipo de coisa. E eu não falei para vocês de vetores. Por quê? Porque eles funcionam igual escalar. Eles funcionam igual números. Então, a gente trabalhou com o que a gente chama de cinemática escalar. Agora a gente vai trabalhar com cinemática em duas dimensões. Então, os movimentos podem ser mais complexos, né, do que apenas ir para frente ou para trás, acelerar ou desacelerar. Eles podem fazer curvas, trajetórias. E, título de curiosidade, existem os vetores em três dimensões, né? Em duas dimensões a gente descreve o movimento no plano, em três dimensões a gente pode descrever o movimento no espaço.
Bom, como vocês viram lá na atividade, existem várias formas da gente representar um vetor, tá? Uma forma de representar o meu vetor é dizer o módulo, que é o tamanho dele, a direção, que é ao longo de qual reta ele se encontra, de qual direção ele se encontra, imagina que eu tenho aqui, pode ser qualquer direção, e o sentido dentro dessa direção, para onde que ele aponta. Digamos, se eu tenho essa direção aqui, se ele aponta para lá ou se ele aponta para cá. Uma maneira de representar é a gente determinar todas essas três coisas. Uma outra maneira de representar é na forma de par ordenado. Então vou colocar aqui uma maneira, a outra maneira é na forma de par ordenado. Um par ordenado, ele é uma dupla assim, XY. Você pode colocar ponto e vírgula aqui no meio. Isso aqui vai ser útil principalmente se os números x e os números y forem números com vírgula, tipo 2,5, 3, alguma coisa. Então você bota ponto e vírgula aqui para não confundir. Digamos que eu queira representar um vetor que tem coordenada horizontal igual a 4 e coordenada vertical igual a 3. Positivo, todo mundo positivo, tá? Só para dar um exemplo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou contar 1, 2, 3 unidades. E aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4 unidades. Então eu vou fazer aqui uma reta do 4 até o 3 aqui. E agora eu vou fazer outro tipo de representação, que é o que eu chamei lá na atividade de representação gráfica. Nada mais é que um desenho da setinha do vetor. Isso é uma representação gráfica. Meu vetor V aqui, ele tem coordenada x igual a 4 e ele tem coordenada y igual a 3. Então, ele é o vetor 4, 3. Agora, por exemplo, se eu tenho essa representação aqui, eu consigo fazer a representação gráfica. Agora, passar dessa representação aqui para essa outra representação aqui. Para fazer isso, eu preciso de algumas operações matemáticas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que isso daqui é um triângulo retângulo. E que esse comprimento aqui igual a 3, que vocês têm desse lado, vocês também têm desse lado. Então, eu posso traçar um triângulo retângulo. Vou traçar ele aqui, ó, em verde, para destacar. Traçar um pouquinho fora da linha, só para o verde aparecer. Então, beleza, eu tenho aqui um triângulo retângulo que faz um ângulo com a horizontal. Se eu descobrir esse ângulo aqui, eu já descobri a direção e o sentido. Só nesse ângulo aqui. Por quê? Porque se ele for maior, ele vai ter outro sentido, né? Digamos assim. Esse ângulo aqui mais 180 graus vai dar um vetor apontando para cá, ó. Se ele tiver mais 180 graus. Então, só com o ângulo θ, eu já determino essas duas questões aqui. Só que ainda falta determinar o módulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como, partindo das componentes, eu chego no módulo e como, tendo o módulo e as componentes, eu chego na direção. Vamos lá, se isso aqui é um triângulo retângulo, então a gente sabe que vale tudo que a gente já conhece sobre triângulos retângulos. O módulo do vetor a gente denota usando essa notação aqui. Eu escrevo aqui o vetorzinho e boto essas duas barras do lado de fora. Isso aqui é o módulo, ou o tamanho que o vetor tem. É comum a gente também usar essa notação mais simples e colocar só V, como se fosse um númerozinho. Por que eu posso fazer isso? Porque o módulo é um escalar, é um número que vai ser o resultado do módulo, tá? É diferente de eu representar o vetor assim. Aqui eu não posso escrever só isso aqui, ó. Eu tenho que botar uma setinha aqui em cima para indicar que isso aqui é um vetor. Se eu quero saber o módulo do meu vetor, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu vou usar o quê? O teorema de Pitágoras. Então vamos lá. O módulo do vetor ao quadrado vai ser igual a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Porque essa reta aqui tem o tamanho de Vy e essa outra aqui tem o tamanho de Vx. Então, no nosso caso aqui, vamos lá, Vx vale 4 ao quadrado, e o Vy vale 3. Então, o resultado disso aqui dá 16, né, que é o 4 ao quadrado, mais 9, que é o 3 ao quadrado. Isso aqui dá 25. Mas muita calma lá. 25 é o quê? 25 é o V quadrado, tá certo? Para achar
o v eu vou tirar raiz quadrada disso aqui. Então vai ser raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Como eu estou falando de vetores, isso aqui tudo é matemática, então eu não preciso de unidades. Quando a gente trabalhar com vetores em física, a gente vai ver que a gente sempre vai usar as unidades, tá bom? Se eu quiser determinar o ângulo, para determinar o ângulo eu também vou usar os meus conhecimentos de triângulo retângulo. Quanto que vale o seno? Seno eu sei do triângulo retângulo, que o seno do ângulo ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então aqui o cateto oposto é a componente y dividido pelo módulo. Então vamos escrever aqui, dividido pelo módulo. Então, com uma divisão simples, você acha o seno do ângulo θ. Claro, para achar o ângulo θ, você tem que saber qual que é o ângulo cujo seno vale o valor que você encontrou. Do mesmo jeito, eu posso usar o cosseno de θ. Vai ser, analogamente, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, que vai ser Vx dividido pelo módulo do vetor. Agora, se eu tenho só esses dois números, não fiz o desenho, não achei o módulo do vetor, né? Não achei a hipotenusa do meu triângulo, o que eu posso fazer? Eu posso, usando só as componentes, pela fórmula da tangente. Tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Vy sobre Vx. Que no caso aqui, ele é 3 sobre 4. Então, eu cheguei que a tangente de θ... Eu podia ter usado qualquer outra, tá? Mas eu escolhi essa daqui. Eu cheguei que a tangente de θ é igual a 3 quartos. Qual que é o ângulo cuja tangente é igual a 3 quartos? Eu vou usar o arco tangente de 3 quartos. Que é mais ou menos, aproximadamente, 37 graus, tá? Isso aqui eu fiz na calculadora, vocês não precisam fazer exatamente isso. Sempre que eu quiser que vocês encontrem usando essas fórmulas, vocês vão ser coisas simples, vão ser senos e cossenos que vocês conhecem, como 1/2, raiz de 3 sobre 2. Depois eu mostro para vocês um exemplo com isso. Vamos para a soma de vetores agora. Bom, se os vetores tiverem a mesma direção, eu posso até estar no plano. Mas se os vetores têm a mesma direção, então qual que é o resultado? Eu vou pegar aqui, digamos que esse seja o meu vetor A, esse seja o meu vetor B. Eu vou pegar aqui o meu vetor resultante, ele vai ser o meu vetor A mais o meu vetor B. Ele vai ser um vetor que parte do começo do vetor A e vai até o final do vetor B. Opa, ficou meio feinho aqui. Então eu vou chamar isso aqui de S, o vetor resultante, ou o vetor soma. Ele é o vetor que parte do começo do meu primeiro vetor e termina no final do meu último vetor. Agora, se eles forem ao contrário, como eu mostrei lá do outro lado, eu vou desenhar o meu vetor A num sentido, vou desenhar o meu vetor B no outro sentido, né? E o meu vetor resultante, ele parte do começo de A e vai até o final de B, alguma coisa assim, né? Digamos assim, esse aqui é o meu vetor S resultante, tá? Agora, e se eu tiver direções diferentes? Sei lá, um vetor apontando numa direção e o outro vetor apontando na outra direção. Como é que eu faço essa soma? Bom, vamos lá. Então aqui eu peguei esse vetor aqui, né, que ele tem 4 na direção horizontal e 3 unidades na direção vertical. E esse outro aqui, que ele também tem 4 unidades na direção horizontal, só que ele tem menos 1 na direção vertical. Então no eixo Y eu tenho aqui valores para cima são positivos e para baixo são negativos. Então se eu tiver aqui meu eixo coordenado, né, digamos aqui, então o que acontece? Eu tenho um valor positivo nessa direção e um valor negativo nessa direção, de menos 1. Agora, se eu quiser fazer a soma desses vetores, como que eu vou proceder? Bom, graficamente, o que a gente faz? A gente desenha primeiro o vetor A e, do mesmo jeito, igualzinho, eu vou fazer o seguinte. Na ponta do meu vetor A, eu vou desenhar o meu vetor B. Ele vai ter que ter 4 de horizontal e menos 1 de vertical. Como meu papel aqui não é quadriculado, não vai ficar perfeito, tá? Mas é mais ou menos a ideia. E o vetor resultante, ele é um vetor que parte do começo do vetor A e termina no final do meu vetor B. Esse aqui é o meu vetor S, soma. Agora, essa maneira de desenhar
é bem difícil. Então o que a gente faz? A gente faz a regra do paralelogramo para desenhar. Então como que funciona? Eu vou pegar esse meu vetor B que está aqui e vou redesenhar ele aqui embaixo, tá? Digamos aqui, mais ou menos, né? Essa técnica aqui serve para ajudar a desenhar, tá, gente? Eu sou péssimo desenhista, como vocês podem muito bem constatar. E eu vou fazer a mesma coisa com o vetor A, eu vou transladar ele para cá. E vou desenhar aqui o meu vetor A. E essa regra do paralelogramo, além de ajudar a gente desenhar, ela também exprime uma regra muito importante, que é a regra da comutatividade. O que isso significa? Se você perceber, em azul eu tenho A mais B, já em verde eu tenho B mais A. B mais A é igual a A mais B, ou seja, eu posso trocar eles, que o meu vetor resultante continua sendo vetor S. Agora, na forma de par ordenado, como que isso aqui vai funcionar? Eu quero fazer A mais B na forma de par ordenado. E eu quero achar qual que é o par ordenado, ou seja, quais são as componentes x, y do meu vetor S. Então eu vou escrever essa mesma equação na forma de par ordenado. Vamos lá. Vai ficar 4, 3, mais 4 menos 1. Isso aqui vai ter que ser igual ao vetor. Como que a gente faz essa soma em par ordenado? A gente vai somar componente a componente. Então, componente x com componente x e componente y com componente y. Não confundir aqui, você não vai somar as componentes do mesmo vetor, 4 com 3. Você vai somar a componente do x do vetor A com a componente x do vetor B. E depois a componente y do vetor A com a componente y do vetor B, tá? Não confundir isso aí. 4 mais 4, ponto e vírgula, 3 menos 1, né? Porque é 3 mais menos 1, tá certo? Isso aqui me dá 8 e 2. Então, esse aqui é o vetor S, na forma de par ordenado.